No Brasil, 1 em cada 5 brasileiros já tiveram algum tipo de problema em relação ao assédio moral na empresa que trabalham. Mas, de fato, o que seria o assédio moral? Quando identificar uma situação em que a pessoa esteja sendo vítima de algum tipo de preconceito ou situação constrangedora no trabalho ou grupo social? Para responder essas questões, hoje acontece em Campo Grande, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, uma palestra sobre o tema. E quem está em nosso estúdio para comentar o assunto é o advogado Ademar Amâncio Pereira Machado. Bom dia, senhor Ademar. Bom dia. Bom, começando, o que vem de fato a ser assédio moral? O assédio moral ele se caracteriza por qualquer tipo de abuso, constrangimento, chacota, ameaça, coação que o trabalhador ou servidor público venha a sofrer no exercício de sua função, no seu trabalho, por parte do seu superior hierárquico. Por vezes, né, é normal que o servidor público superior hierarquicamente, na nossa sociedade em que vivemos, venha abusar, né, de cargos para abusar desses servidores de nível inferior. Então, infelizmente, isso ocorre em todos os níveis da sociedade e não é diferente também no serviço público. A pessoa que se sente vítima no ambiente de trabalho, como que ela deve agir? Existem várias formas, né? É um grande problema porque, às vezes, a pessoa que ela é abusada, que é assediada moralmente, ela geralmente tem medo de denunciar, justamente por sua função menor, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, mas ela deve denunciar, né? Essa é a melhor forma. E se o assédio moral vier do trabalho empresarial, se não for do serviço público, ela deve denunciar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e se for do serviço público, deve sim denunciar, abrir o procedimento administrativo disciplinar, procurar quem é que está fazendo abusando, né, desse poder, dessa prerrogativa, né, que tem o superior hierárquico, para poder estar apurando de onde vem esse abuso. E o servidor tem que denunciar. Essa é a única forma que existe de apurar o assédio moral. Hoje o assédio moral, ele é tipificado como crime? Não, no Código Penal não existe um tipo penal específico para o assédio moral. Mas o assédio moral, ele por si só, ele tem um desdobramento de crime, né? Ele pode dar um abuso de autoridade, ele pode dar uma calúnia, uma difamação, e para isso o direito penal ele atinge. Mas existe um projeto de lei na Câmara Federal que tenta encaixar o assédio moral no artigo 136 do Código Penal, que é o crime de maus tratos, e provavelmente logo teremos sim um tipo penal específico para o assédio moral, devido a essa grande repercussão que isso gera na nossa sociedade. Caso seja comprovado o assédio, como geralmente acontece, a punição ela é da empresa, ela é do chefe, do chefe, como que é feito isso? Se for no caso do serviço público, a punição sim é do agente público que cometeu, se for disciplinarmente, né? Agora, se for no caso de um dano moral, o ente público responde pelos danos morais causados. E o Estado, né, o ente público, em ação de regresso, deve buscar a responsabilização desse agente que cometeu a falta disciplinar, né? Agora, se for no caso de empresa, como não se tem essa proteção, né, estatal, vamos dizer assim, geralmente o assédio moral ele culmina numa demissão, né, porque não existe essa proteção. Então, geralmente, a pessoa que é assediada, moralmente, ou ela pede demissão, ou ela é despedida. Então, essa é a grande dificuldade. E em um dos casos, existe uma solução positiva onde a vítima ela consegue ter sucesso com a denúncia?
Olha, como eu disse, é um tema difícil, porque geralmente a pessoa que sofre o assédio moral, ela tem muito medo, né? Aí que tá, como provar? É difícil, né? Porque geralmente o assédio moral ele é velado, né? Ninguém assedia moralmente a outra de forma aberta, de forma direta, né? Mas existem formas, sim, de provar, através de testemunhas, né? Através até da própria doença, porque toda pessoa que é assediada, ela sofre com isso, ela adquire doenças, né, psiquiátricas, psicológicas e físicas também. Então, isso deixa, assim, o assédio moral, ele deixa rastros, né? Então, existem, sim, acho que todo tipo de assédio moral, ele deixa formas de ser detectado. O senhor falou que deixa rastros, então, o que o assédio moral ele pode causar fisicamente e emocionalmente para aquela pessoa? Olha, é comprovado que o assédio moral, ele causa um estresse emocional, fisicamente ele causa cansaço, ele causa dores na coluna, ele causa uma fadiga, né? Ele causa depressão, que é uma forma também, uma doença física, né? E emocionalmente ele causa estresse, né? Ele causa diversas formas de doença patológica, tanto física como psiquiátrica. O evento de hoje, ele é aberto à população? Olha, esse evento de hoje ele é fechado aos fiscais do município, né? Apesar da relevância do tema, o auditório não comporta, né, a gente abrir para o público. É um evento feito pelo sindicato dos fiscais do município, pelo Sindafis, que nós pedimos para o Procuradoria da Justiça, né? O Dr. Humberto gentilmente nos concedeu o auditório e disponibilizou o Dr. Haroldo José de Lima, que é Procurador de Justiça, para ministrar essa palestra desse relevante tema. E o horário? O horário é às 19 horas, né? Todos os fiscais do município estão convidados a participarem, porque é preciso saber o fiscal que está nessa linha de frente do serviço público, ele deve saber como se portar, ele deve saber como se manter em caso de assédio, porque o assédio também, ele vem da chefia, mas às vezes também ele vem das empresas, até mesmo de entes públicos, que às vezes se acham imunes da fiscalização e também, por vezes, tentam assediar os fiscais. Então, isso é muito importante, né? O fiscal saber se manter, saber se portar em certas situações. O doutor Haroldo vai ensinar, né, e saber passar para os fiscais como eles devem se manter nesses casos. Muito obrigada, doutora Ademar, pelas suas informações.